Olá, gente, boa noite. Mais uma vez eu aqui vencendo a procrastinação. Vocês estão vendo que eu tô de roupão aqui, ó, prestes a deitar e dormir. Eu falei, não, eu tenho que falar sobre esses assuntos e as coisas que estão borbulhando na minha cabeça, que é uma forma de eu me entender melhor. Quando eu coloco pra fora, eu ouço o que eu tô falando e eu assimilo melhor os assuntos que estão vindo na minha cabeça. Outra coisa que eu acho importante também é que esse assunto ele tem vindo bastante na minha semana de formas diferentes e eu acredito muito que quando um assunto ele fica vindo assim, ó, várias vezes de formas diferentes, é porque a gente tem que prestar atenção nisso. A câmera vai balançar um pouquinho agora porque eu vou arrumar a câmera aqui. Pronto, ficou. Bom, vamos lá. Eu tenho várias coisas para falar, só que eu vou deixar de uma forma mais fluida, então eu vou entrar e vou sair de diversos assuntos, mas o primeiro assunto que eu queria falar é sobre o medo. E o porquê eu quero falar sobre isso? Porque veio muitas vezes na minha semana, assim, pessoas diferentes que eu encontrei me abordaram e me falaram sobre esse assunto. Um dia foi um Uber, outro dia uma maquiadora. A Laísa fez um vídeo. A Laísa é uma moça que eu acompanho, ela faz vídeos pro YouTube, inclusive tem os áudios dos vídeos no Spotify também. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não conhece, eu super recomendo. Ela foi minha mentora e ela vai abrir turma de novo e eu super aconselho. Eu gosto muito do conteúdo dela. Bom, enfim, vamos lá. É, Você ter coragem, na verdade, você fazer algo, não quer dizer que você é corajoso, e sim que você só faz independente do medo que você sinta. E isso é muito importante, a gente fazer as coisas independente do que a gente sente. A gente fazer as coisas porque vai ser importante pra gente de alguma forma, vai trazer diversos benefícios, independente do que a gente está sentindo, independente se está sendo desconfortável, independente se você está se cagando de medo. Eu acho que é isso que é ter coragem de verdade. E por que eu tô falando disso? Porque não tô me achando a fodona, tá? Só vou dar alguns exemplos da minha vida, porque eu acho que é a única coisa que eu posso fazer é falar das minhas próprias experiências. Eu tenho feito algumas coisas e as pessoas, elas acham de alguma forma que pra mim é mais fácil, só porque eu consigo concluir algumas coisas que talvez elas tenham muitas dificuldades pra fazer. E não quer dizer que pra mim seja mais fácil, quer dizer que, tipo, eu sei que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, independente do que eu sinta. Então, como por exemplo, eu pulei de paraquedas. Claro que não foi sozinha, porque foi a primeira vez que eu pulei. Mas não quer dizer que foi, tipo, fácil. Foi muito bom, eu aconselho, muito legal. Foi uma das experiências mais legais da minha vida. Só que, cara, eu tava me cagando. Eu tava morrendo de medo. Inclusive, da segunda vez que eu pulei de bungee jump, que foi numa ponte aqui, quem é de São Paulo conhece a Ponte Sumaré, eu cheguei, coloquei todos os equipamentos, atravessei a ponte e falei, não consigo, desisti. E aí eu voltei e pulei duas vezes depois. Mas eu tava com tanto medo que eu congelei e eu desisti. A primeira vez que eu fui no Play Center, que eu fui num brinquedo, eu desmaiei. Eu desmaiei, eu era criança, eu tinha 10 anos. Aí, excursão de escola, todo mundo foi no Cataclisma. Quem é do Play Center das antigas vai lembrar. E aí eu fui no Cataclisma, só que eu senti tanto medo, mas tanto medo, que eu desmaiei. Eu acordei assim na enfermaria. E aí o primeiro pensamento que eu tive, eu não morri, vou de novo. E aí eu fui de novo. E eu não morri, realmente, tô aqui hoje pra contar a história. Então é você provar pra você que você consegue fazer coisas difíceis, sabe? E outra coisa que me trouxe um gatilho foi sobre uma conversa que eu tava tendo sobre banho gelado com uma amiga minha, que ela sentiu muito frio. E eu também sinto muito frio, as minhas extremidades elas são todas geladas, eu não esquento. Tipo, minha mão e meu pé nesse momento tá congelando, meu nariz também. E nem tá tão frio hoje. Mas é porque eu sou assim naturalmente. E eu acostumei a tomar, fazer a prática do banho gelado, porque tem me ajudado na respiração, na concentração, meu cabelo, minha pele melhorou. E também nessa questão mental, eu acho que é um dos mais importantes. É você se provar que você consegue, sabe? Eu acho que eu foi um pouco do paraquedas. Eu sabia que eu queria fazer isso esse ano. E aí eu ficava me treinando no chuveiro, assim, que eu sabia que era uma coisa difícil. Então eu abro o chuveiro, eu não penso, eu já tô debaixo do chuveiro lá. E assim, não é que é gostoso pra mim só porque eu faço isso sempre, não. Todo dia é um desafio. Fica um pouquinho mais fácil, mas é porque eu já sei dos benefícios. Então, na minha cabeça compensa, mas é difícil, não tô falando que é fácil, mas eu acho que os benefícios compensam.
Voltando lá. E aí ela me falou, mas o que você faria se você fosse uma pessoa super friolenta, que ficasse com o queixo tremendo, não sei em quantos graus? Aí eu falei assim, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. E eu percebo que as pessoas acham que as coisas são mais fáceis para mim, simplesmente porque eu faço essas coisas. Eu acordo muito cedo, eu acordo 4 ou 5 horas da manhã, porque eu trabalho muito cedo. E eu faço isso já faz uns anos, desde que eu me formei. Só que quem me conhece profundamente sabe que eu sou a pessoa que mais ama dormir no mundo. Se me deixar, eu durmo 3 dias. Se eu não tiver compromisso, eu vou dormir demais. Agora, se eu fechar o olho enquanto a câmera tá gravando, eu vou conseguir dormir profundamente. Eu tenho muita facilidade com meu sono é muito pesado. Só que eu sei que eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho algumas obrigações. E até nos dias que eu não tenho as obrigações, eu gosto do benefício de acordar de manhã cedo. Mas não é fácil para mim. É bem difícil. É bem difícil, bem desafiador. Mas eu acho que é isso que faz você aprender e é isso que faz você crescer, porque a nossa mente ela traz algumas armadilhas. A gente tende a achar que o que é desconfortável é ruim, faz mal, como por exemplo o frio. O frio a gente fica muito desconfortável no frio. Ai, eu vou ficar doente no frio. Ai, mas cara, eu acho que isso é muito mental também. Mais do que físico, muitas vezes. A gente assimila o frio com doença porque a gente fica desconfortável no frio. E quando a gente contrai o corpo, a gente fica com a sensação mais de frio do que quando a gente tá com frio e fala assim, vou relaxar. Parece que você toma controle sobre o seu corpo ele vai superaquecer para se manter na homeostase ali, sabe? Quando você sai do banho de lado, você sai com o corpo super quente. Bem engraçado, tipo, você não sai com frio, você tá com frio quando tá caindo água gelada lá em você. Você desligou o chuveiro, seu corpo fica quentinho. Mais do que quando você tá com banho quente e sai no frio, eu acho. É a minha impressão. Bom, voltando lá para a linha de raciocínio. E você se colocar no campo de batalha para você fazer as coisas que você precisa fazer, independente do que você sinta, é o que vai fazer você crescer. Falando mais das minhas experiências profissionais. Eu sou personal trainer, né? Todo vídeo eu falo isso, inclusive se quiser me contratar, vai no meu perfil profissional, é que eu tenho o pessoal e o profissional. E eu moro em São Paulo, então eu acho que é um pouco mais fácil para mim do que quem mora em outras cidades, outros estados, né? E assim, cara, eu tenho um público bom, eu consigo falar bem num uma grande quantidade de pessoas. Se tiver uma sala cheia de pessoas, eu vou conseguir falar em alto, em bom tom, não tenho mais vergonha. Mas da onde vem isso? É mais fácil para mim? Não é mais fácil para mim. Nunca foi fácil para mim. Significa só que eu meto uns loucos, eu vou metendo uns loucos, porque eu acho que a forma mais fácil de aprender é você começar. Então vai dar errado de novo, uma hora vai dar certo. A gente terceiriza muito, a gente tem mania de terceirizar e querer que as coisas sejam rápidas, que as coisas não doam, e a vida não é assim. Eu percebo isso muito, essa terceirização, muito nessa febre de série, de filme. Por quê? Porque é muito fácil você sentar no seu sofá, colocar lá a sua série onde o personagem principal ele tá se apaixonando, ele tá matando o vilão, ele tá sofrendo, ele tá conquistando, você meio que consegue sentir aquelas emoções sem ter a parte ruim que é estar no campo de batalha, só que aquela não é a sua vida. Então eu vejo as pessoas elas mergulhando nas séries para terceirizar essas coisas que a alma necessita sentir. Sua alma ela quer sentir as emoções, ela quer estar na jornada do herói, só que você não se coloca no campo de batalha. E só quem vai se prejudicar vai ser você. Vou contar uma história aqui no começo da minha carreira profissional, né? Eu já tinha em mente que eu queria entrar numa academia classe alta, porque sim, né? A gente tem que almejar o melhor pra gente. E eu moro ainda na periferia, mas eu morava em outro lugar. E eu não queria trabalhar nas academias de bairro, não é por arrogância, mas sim porque, enfim, a gente tem que querer o melhor pra gente. E aí eu demorei pra fazer estágio porque eu tinha que trabalhar para ter dinheiro e o estágio na educação física não paga quase nada e tem alguns que nem pagam. Só que para você se formar, você precisa fazer o estágio. Então eu deixei para fazer o estágio no último semestre da faculdade. Então eu não sabia muitas coisas. Eu sabia tipo da minha experiência de treinar ali e olhe lá, tipo,
Aula coletiva, que é aula com muita gente, de aeróbica, de dança, dessas coisas, pilates, eu não sabia bosta nenhuma, sabe? Até porque eu não tinha o costume de fazer essas aulas. E aí eu consegui um emprego bom num clube classe A de São Paulo. E aí no primeiro dia que eu fui dar aula, vocês não acreditam no que aconteceu. Eu cheguei lá e aí o coordenador falou assim: eu vou precisar de você. Nunca tinha dado uma aula na minha vida. E aí ele me jogou dentro da sala. Só que no estágio é para você acompanhar um professor. E aí no meu primeiro dia de aula ele falou assim: ah, o professor não pôde vir e você vai ter que dar as 3 primeiras aulas. E eu assim, ó, sabia nem o que eu ia fazer. Aí eu falei assim: por que o professor não veio? Adivinha o que aconteceu? O professor morreu. Simples. Era uma segunda-feira, o professor morreu. E aí ele morreu no domingo e ficaram sabendo só na segunda-feira, de manhã. Cara, ele dava aula há 25 anos naquele clube. Ele era o professor preferido. Ele era a estrela do clube. E aí entra eu na sala, que não sabia dar aula. Chego lá, as pessoas: ah, oi, tudo bem? Mas cadê o professor? Aí eu: o professor morreu. Então foi uma aula horrível que ainda eles fizeram a aula. Foi uma aula horrível que eu tava sem graça, constrangida. Eu fui a pessoa que trouxe a notícia ruim. Foi tipo assim, comecei da pior forma que podia começar. Então as pessoas, elas me viam, elas assimilavam com a pessoa que traz a notícia ruim e que dá aula ruim. Fiquei super queimada. Aí eu ia no banheiro pra chorar, mas eu sabia que eu queria estar naquele lugar. Foi o que eu almejei. Então no outro dia eu tava lá de novo. Ai, eu tenho vontade de chorar só de lembrar tanta coisa que eu passei ali. Mas, cara, aquele desconforto me fez ser boa. Porque aí que eu queria aprender, eu queria provar que eu conseguia fazer aquilo. Eu queria provar que eu queria estar ali. E aí eu fiquei muito tempo nessa empresa. Eu saí dessa empresa esse ano, eu tava lá desde que eu me formei. Me consolidei lá, aprendi das aulas, mas é porque eu tava me colocando no campo de batalha. E aí eu tava lá e eu fazia as aulas dos outros professores, eu frequentava as outras unidades dessa rede de academia, eu tava lá fazendo mesmo. O que eu ensinava, eu praticava em mim antes. E é isso que me fez ter uma boa carteira de alunos, enfim, é isso que me fez aprender a falar com o público, é fazendo. Infelizmente não tem atalho nessa parte, né? E você fazer essas coisas, você acaba educando a sua mente, porque assim, eu acho que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo já imaginam isso, mas sempre tem um ou outro que não sabe. Pasmem, você não é essa voz que tá na sua cabeça. Você é a pessoa que ouve essa voz que tá na sua cabeça. Essa voz que fala aí o tempo inteiro não é você. Quem é essa voz? Essa voz, ela tá aqui, ó, pegando informações do seu redor e jogando para você. Às vezes ela vai te sabotar. Às vezes ela vai falar assim: "Ai, para que você vai fazer isso? Vai dar errado mesmo". E aí você: "Ah, é verdade, vai dar errado mesmo". Você tem que saber o que vem de você e o que vem dos outros, tá? E é difícil a gente assimilar isso, porque aquela voz ela fica gritando na sua cabeça, só que às vezes você tem que calar essa voz. E você fazer as coisas que você precisa fazer é uma ótima maneira de você colocar essa vozinha que não para de falar no lugar dela. É isso, gente. É isso. Bom, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. E assim, não tô falando mais uma vez que eu sou a fodona, nada. Tem muita coisa que eu não consigo fazer, que eu tô tentando, mas é isso, gente, é tentar. Vai tentando, não consegue hoje, tenta amanhã. Não consegue amanhã, tenta. Porque a única forma de você conseguir é você tentar. Então, prova pra você que você consegue fazer coisas difíceis, isso traz benefício. Quando você consegue, é uma sensação maravilhosa que te dá mais gás para você tentar fazer outras coisas mais difíceis. E é isso, gente. Vamos tomar a rédea da nossa própria vida e fazer o que tem que ser feito. Beijos.